Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, começo de mais uma temporada de debates com a parceria Renascença Fundação Francisco Manuel dos Santos. Esta semana olhamos para a moda, muito mais do que uma mera coleção de tendências estéticas. A moda é uma arena cultural que marca distinções sociais e económicas, afirma mensagens, identidades de todas as espécies. Da roupa de consumo rápido, alta costura, a moda acompanha transformações da sociedade a múltiplos níveis, mas queremos saber aqui até que ponto conseguimos ler os dias de hoje na moda que se produz na atualidade e se ela é, por exemplo, entre outras questões que vamos aqui levantar nesta conversa, se ela é alheia à emergência de questões que são debatidas no resto da sociedade, seja as desigualdades, os populismos. Afinal, que peso social tem também hoje em dia a moda nos tempos que correm? Para refletir sobre o fenómeno da moda, Da Capa à Contra Capa recebe esta semana a socióloga Cristina Duarte, que acompanha de perto a moda em Portugal há mais de 30 anos, e a antropóloga Filomena Silvano, investigadora da Universidade Nova de Lisboa, autora de Antropologia da Moda, entre outras obras. Com elas vamos conversar nos próximos minutos. Muito obrigado pela vossa presença. Filomena junta-se à distância à nossa conversa. Cristina está aqui à minha frente. Obrigado pela vossa disponibilidade para falarmos sobre este tema que ainda não tínhamos abordado nas nossas temporadas aqui na Renascença. Começo por si à distância, Filomena, em relação ao que falamos de moda. Não procuro uma definição conceptual que nos traga digamos, uma linguagem codificada, mas a verdade é que é certo que é muito, muito para lá de arte, é mais do que roupa, muito mais. Estamos a falar de códigos, de linguagens, estamos a falar até de filosofia. Onde é que devemos arrumar a moda na nossa vida contemporânea, Filomena Silvano? Olá, boa tarde, obrigada pelo convite. E estou aqui longe, mas olá aos dois. Mas perto. Mas perto. Vamos lá ver por onde é que eu poderia começar. Se calhar começar mesmo como antropóloga, no sentido de dizer, é um bocadinho complicado, porque quando falamos de moda, se não delimitarmos de que é que estamos a falar, efetivamente torna-se um pouco difícil. Então por vamos a isso. Os antropólogos falam de uma coisa que é o vestir. Pronto. E essa é genérica. Portanto, vestir, no fundo, é como é que as pessoas constroem o seu corpo para se apresentarem à sociedade. Pronto. Se quisermos resumir. Uhum. Essa construção comporta transformações do corpo, físicas mesmo, não é? Portanto, várias técnicas, todas as culturas têm técnicas para transformarem o corpo em função de modelos que se consideram ser esteticamente os melhores, sei lá, fazer com que os pés sejam pequenos, fazer com que a cabeça se torne num formato mais comprido, enfim, tatuagens. São coisas que têm a ver com a transformação da forma e da superfície do corpo. Sim. E depois são os adornos e as roupas. Para a antropologia isto é tudo o mesmo, se quisermos dizer assim. O que quer dizer que vem de longe, não é? Porque tudo isso é muito universal. Antigo. Pronto. A ideia é, para ser humano, tem que se transformar o corpo. E isto é universal. Portanto, para entrar na comunidade dos humanos, desde que o mundo é mundo, transformam-se os corpos e fazem-se rituais que têm a ver com isso. Pronto. Isto para os antropólogos é vestir. Uhum. A moda é, vamos dizer, uma lógica cultural específica que entra dentro do vestir e que tem a ver com, para simplificarmos, tem a ver com a sociedade ocidental, nasce provavelmente algures com o aparecimento da burguesia, algures no Renascimento, para sermos muito genéricos, e é um mecanismo cultural muito específico que normalmente se associa à modernidade e a uma certa construção do indivíduo e, sobretudo, do tempo. Ou seja, é um mecanismo cultural que permite que numa sociedade específica, que hoje em dia é
talvez global, mas nasce naquilo que genericamente nós chamávamos Ocidente, também há falta de melhor palavra, Sim. E em que havia duas componentes importantes. Uma era uma espécie de progressiva liberdade que era dada aos indivíduos para construírem aquilo que nós hoje chamamos de identidade própria, identidade pessoal, ou seja, uma certa libertação da construção das identidades, uma certa libertação da estruturação social e dos códigos extremamente fechados, de estruturas sociais mais fechadas, e, portanto, isso tem a ver com o aparecimento da burguesia e com o contraponto, digamos assim, ao ancien regime, portanto, a uma lógica em que estava tudo muito determinado, o que é que cada um podia vestir. Sim. Portanto, uma lógica progressiva em que as pessoas podem criar as suas identidades pessoais com uma margem de manobra razoável, sendo que depois aqui temos as várias discussões que podemos ter sobre isso, não é? Sim. Quem é que tem liberdade, até onde é que vai a liberdade? O tema é extenso, eu sei. Pronto. Mas Filomena, o vestir corrente, normal, cotidiano das pessoas, moderno, na modernidade, é moda? Não, aí é que está a questão. É que se formos por este caminho, e depois deixe-me só acrescentar a questão do tempo. Sim. Ou seja, a ideia básica de facto, a moda é um mecanismo cultural muito específico que faz com que nós estejamos sempre num tempo que já não é e também ainda não é. Pronto, isto é explicado pela filosofia, pelo Agamben, que explica isso muito bem. Rompe qualquer lógica cronológica, trata do passado, presente e futuro. Rompe as lógicas cronológicas e faz-nos viver numa espécie de instabilidade constante, criativa, que nos obriga a considerarmos sempre, num certo sentido, que temos que estar sempre a fazer o luto daquilo que somos para construirmos outra coisa. Portanto, tem a ver com qualquer coisa que tem a ver com instabilidade e, ao mesmo tempo, com liberdade, no sentido em que podemos transformar-nos noutra coisa. Pronto, e o Agamben explica isso muito bem, e a antropologia tem tendência a considerar que sim, que é um mecanismo cultural, portanto, no fundo, é um costume, mas é um costume que faz de conta que não é. Não é uma forma de arte? Porque está sempre a dizer que aquilo é para acabar. Não é uma forma de arte, Filomena? A questão da arte já entra noutro pacote, que é, então, e depois, dentro da sociedade contemporânea, o que é a moda? É a indústria. É uma maneira de definir. Sim, é a indústria. Está bem, mas quando as pessoas se vestem na rua... Não é. Isso também cruza é, também é. Com a moda. Claro. É e não é. Sim. Até porque nós sabemos que as coisas acontecem muitas vezes na rua, fora da indústria, mas depois são puxadas pela indústria para dentro da indústria. Exato. E há muitos exemplos históricos, se calhar... Já vamos falar disso, O Perfecto é uma coisa que toda a gente sabe, é um blusão que não nasce na moda, é um blusão que nasce no fim da guerra nos Estados Unidos, ligado a movimentos de estilo de rua, vamos dizer assim, e depois, a dada altura, ele passa para dentro da indústria da moda. Portanto, a indústria da moda vai buscar coisas... Agora, podemos eventualmente delimitar a moda àquilo que tem a ver com a indústria de produção de roupa. Sim, é uma das dimensões, não é? Mas não é só. Claro. Porque as pessoas, por exemplo, que compram roupa em segunda mão, e essa é uma tendência contemporânea, tendencialmente dir-se-ia que elas não estão, que elas estão a comprar a roupa do passado, não é? Elas estão a tentar cortar a sua relação com a indústria. Claro que não, porque hoje em dia a indústria de segunda mão está cada vez a tornar-se mais poderosa. Já vamos a muitas dessas dimensões. Está aqui a levantar várias das minhas notas. Espera aí, deixa-me só ouvir aqui a Cristina. Já vamos continuar a conversar. Aliás, isto é uma conversa, na verdade, Cristina. Muito mais para além do que roupa. Quer dizer, a Filomena aqui levantou alguma poeira que nós podemos agora fazer assentar, mas na verdade há muitas dimensões. O que é que a Cristina gostaria de começo de conversa, sublinhar em relação ao que é que falamos quando falamos de moda, para perceber depois que espelho hoje faz em relação àquilo que nós vivemos. Olá,
Olá, Filomena, sempre que falas apetece-me tirar apontamentos, mas agora não queria estar aqui nesse filme, mas é verdade. É muito interessante tudo aquilo que a Filomena Silvano oferece na sua reflexão e no seu estudo e na sua investigação própria. Eu fixei-me numa coisa que me disseram, são de fixações no início, que é o programa, o tema é a moda ainda é um espelho da sociedade. Ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Sim, a ideia é uma provocação. Sim. Sim. Então eu fixei-me nisto e pensei, porque andei vários dias a pensar nisto, e pensei, então, mas esta frase também pode ser uma afirmação. Porque é mesmo isto que está a pedi-las, é afirmar. Então a moda ainda é um espelho da sociedade, ponto. E fixei-me dentro da frase numa palavra que é o ainda. Porquê o ainda? Eu podia agora devolver isto aos jornalistas. Sim. Porquê ainda? Mas, porque na realidade há... Desde que faço, ou desde que leciono Sociologia da Moda, em tempos diferentes, em tempos muito recuados, relativamente àquilo que foi o final, portanto, que foi a minha licenciatura, que terminei de Sociologia, também na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Eu, quando terminei, eu fui dar aulas de Sociologia da Moda. E isso foi, assim, uma coisa, extraordinária. Não foi no ensino superior, foi numa escola profissional que se chamava CITEM, que era, aliás, a sede era no Porto e em Lisboa era, digamos, uma sucursal, uma segunda escola. Mas foi muito importante porque é aquela fase da vida, que me aconteceu, que é de nós termos a mesma idade que os alunos. Isso é muito giro, ter a mesma idade que os alunos. Até havia alunos mais velhos que eu. Mas, desde essa altura, que começando a estudar moda, os autores que se nos oferecem, e que são, no meu caso, vindo de Sociologia, que são aqueles que, digamos que já têm alguma obra para ser consultada e investigação desenvolvida, mas que isto, na segunda metade dos anos 80, não eram assim muitos os autores. Mas há um que é o René Koenig, que é um alemão, que para mim foi um meu compêndio. Tanto para transmitir aos alunos aquilo que é e como é estudada a moda como fenómeno social, como para mim, para pesquisa e também para investigação futura. E qual é a ideia que quer trazer dele para aqui? A ideia que quero trazer dele é só esta: a moda é um fenómeno social, ponto. Aqui. Sim. E porque eu respondi: a moda ainda é um espelho da sociedade, ponto. E então vou-me alicerçar em quem? E desculpem a citação, mas isto merece ser lido. Num autor, que é o Anatole France, que é um senhor, claro, é um autor, muitos devem já ter ouvido falar ou lido mesmo, nasceu em 1844 e morreu em 1924. Portanto, é um homem da viragem do século, também da viragem do século XIX para XX, e que a dada altura... E eu utilizei isto como epígrafe de um livro meu, que é o meu livro da tese, que se chama Moda e Feminismos em Portugal, o género como espartilho, e a dada altura achei que este era perfeito para entrar aqui num capítulo que é o capítulo sobre as metodologias e como é que elas vestem os propósitos da investigação. Vamos a isso. Se me fosse, diz o Anatole France, se me fosse dado escolher num amontoado dos livros que serão publicados 100 anos após a minha morte, sabe o que escolheria? Eu escolheria tranquilamente uma revista de moda para ver como as mulheres estarão vestidas um século após o meu falecimento. E estes pedacinhos de tecido me diriam mais sobre a humanidade futura do que todos os filósofos, romancistas, pregadores e sábios. E então esta citação acompanha-me e de facto uma revista de moda pode-nos dar a conhecer
quando ela ainda existe, mesmo que seja numa fase já digital do nosso presente, sobre a sociedade que nós vivemos e habitamos. Então vamos ao ainda, se calhar. Vamos ainda. Filomena, eu coloco o ainda porque gostaria, a minha dúvida ou a minha curiosidade, mais de profundo leigo, e que talvez possa partilhar essa condição com os ouvintes, tem a ver com o facto de nós vivemos num mundo em que, se abrimos as janelas, as várias janelas a que temos direito, desde as dos telemóveis às televisões ou a janela da nossa casa, encontramos desigualdades, encontramos tensões, encontramos populismos políticos, económicos, encontramos mensagens sociais, apelos, cartazes. A questão que eu coloco é saber se a moda vive alheia a tudo isto, ou apenas expressa aquilo que observa, questiona. O que é que a moda está a fazer com os tempos de hoje, Filomena? Eu acho que não vive alheia, e acho que é exatamente o que a Cristina disse. A moda, então agora aqui vamos falar no sentido mais lato, não é? Mais uma vez no restrito e no lato. A maneira como as pessoas se vestem sempre foi um espelho da organização da sociedade. Eu acho que dentro daquele registro que eu estava a dizer do vestir, não é? Ou seja, se considerarmos que um humano passa a ser humano a partir do momento em que ele se veste, quer dizer que justamente a maneira como nos vestimos diz o lugar que nós ocupamos na sociedade. Eu acho que isso sempre foi assim, sempre será e continua a ser. Mas as pessoas têm um sentido de ascensão social, algum tipo de desejo de ascender social, ou seja, não ficarem na sua classe que eventualmente lhe foi destinada, entre aspas, obviamente, à nascença, digamos assim. Depois, exatamente, isso depende da sociedade em que se vive. Numa sociedade como é a nossa, em que ainda resta alguma concepção de uma transformação social que se faz constantemente a subir de baixo para cima. Tendo hoje nós consciência de que as mudanças foram muito significativas e que essa ideia que se vai formando e se vai concretizando no pós-guerra está, num certo sentido, a ser posta em causa. Portanto, quando se acreditava nisso, em uma parte das transformações que as pessoas tentavam fazer das suas próprias vidas tinham a ver com o desejo e as possibilidades reais de ascender socialmente, não é? As classes médias são construídas quase na sua totalidade, depende da profundidade geracional e depende dos países, mas quase na sua totalidade por movimentos de ascensão social. E a roupa é um marcador dessa eventual ascensão. E essa ideia de que a roupa é um marcador, na continuidade da Cristina, volta ao fim do século XIX, princípio ao século XX, há um autor que a Cristina também imagino que goste, que é o Simmel, que escreve ainda no século XIX um texto sobre justamente essa ideia de que, no fundo, a moda é um mecanismo que serve duplamente para marcar as distinções sociais, ou seja, para as classes superiores poderem estar sempre mais acima. Porquê? Porque as classes que estão abaixo copiam a moda. E, portanto, essa ideia que o Simmel, que não é do Simmel, é anterior, mas que o Simmel formula muito bem num texto do fim do século XIX, que depois é republicado no início do século XX e que ficou na história como o marco da teoria do trickle-down, quer dizer, do pinga para baixo, é aquela ideia que é: as elites dizem o que é para ser. Isto é a moda. E isso continua a ser assim, Filomena? Sim e não, mas é preciso perceber que o que ele diz não é só, como mais tarde vem ser dito por outras pessoas, ele não diz só que é um mecanismo para as classes sociais que estão no topo da pirâmide se distinguirem. Ele também diz claramente que é um mecanismo que é usado
para as classes sociais que estão mais abaixo, para as pessoas das classes sociais que estão mais abaixo subirem. E não apenas imitarem aqueles que estão na tal classe. Quando imitam, sobem. Ou seja, se eu imito de forma consistente a moda e estou mais abaixo, progressivamente, se eu conseguir continuar a fazer essa emissão, isso vai acompanhar a criação de um novo lugar na sociedade. Portanto, eu vou subindo. Exato. Portanto, não é só um mecanismo para manter a pirâmide. Deixa-me só é aqui, um mecanismo para que a pirâmide se altere. Introduzindo aqui a Cristina, vou subindo ou vou tendo a ilusão que subo? A moda não permite criar uma ilusão sobre até o nosso poder de compra, sobre a classe social onde eventualmente nos querem arrumar. Não há uma certa ilusão que a roupa e que a moda nos traz? É uma ilusão, mas ao mesmo tempo é uma ilusão tornada realidade. No sentido em que, se eu me sinto a subir, eu estou a subir, ponto. Não quer dizer que, em termos de desigualdades sociais, isto não vai enfrentar outros níveis e outras dimensões de estudo que é necessário aqui introduzir. Mas quem imita, de facto, está a conseguir accomplishment. Está um empoderamento, é isso? Exato, exato. E há aí também uma outra dimensão, que também é uma frase que eu vi há pouquíssimo tempo, da Anne Wintour, da Vogue, que já não é da Vogue, porque já saiu, já não é diretora, mas ela diz uma coisa interessante num pequeno clipe que eu vi na net: a moda é sonho. No sentido de poder sonhar com alguma coisa. Pode ser o sonho da ascensão, poderá ser o sonho de eu me tornar noutra, e isso é muito interessante, porque faz de mim um ator ou uma atriz. Sou outra, não sou a mesma, tenho essa capacidade e há uma metamorfose qualquer aí, ilusória, bem entendido, mas existe um outro papel que eu estou apta a desempenhar, e isso é muito interessante na moda e naquilo que ela permite aos humanos fazerem. Em algumas cadeias de roupa massificada, digamos assim, sim, não foi uma tentativa ou não houve um movimento de tentar espalhar essa ilusão e de providenciar esse sentimento de empoderamento. Estamos a filosofar sobre um negócio, é verdade, porque depois acaba por ter um dinheiro para pagar. Mas a verdade é que trouxe uma certa ilusão a várias pessoas, a muita gente no mundo. É difícil, como socióloga, falar de muita gente no mundo, porque tenho sempre que analisar a realidade que eu me proponho estudar. Mas, de facto, esse mundo que permite este consumo, porque também estamos um pouco já a abordar um tema do consumo, este consumo que é permitido pelo fenómeno da moda rápida, ou mais conhecida como fast fashion, mas temos uma língua tão linda, porque não utilizá-la, não é? A moda rápida. Esse consumo é que cria também essa ilusão que, bom, consigo aceder a um mercado que não conseguiria se estivesse a preços em que, de alguma forma, exorbitantes por um lado, mas por outro existiria um justo pagamento pelo exercício de uma função ligada à costura, ligada à alfaiataria, ligada a esse tipo de ofício mesmo, não é? Portanto, existe todo um campo de desigualdades que que não nos surge evidente, porque de facto o preço torna essa acessibilidade uma realidade. Mas quem ganha €1 ou €1,5 por dia para estar numa fábrica a trabalhar, a realidade é outra. E temos que fazer outro trabalho para abordar seriamente essa outra realidade. Filomena, então as referências continuam a ser, no fundo, as mesmas do Simmel, ou seja, as elites continuam a ser aquelas que avançam com o comboio da moda, que fazem avançar desse ponto de vista, e os outros seguem. Isto é inelutável, ou tal como o mundo de hoje se está a equilibrar em vários polos em termos estratégicos e políticos,
há cada vez mais diferentes elites que até, de certa forma, se podem combater nesse primeiro comboio da moda. Eu acho que uma teoria que, no fundo, se adaptava bem ao fim do século XIX, não se adapta de todo à contemporaneidade, mas ainda permite ler algumas coisas. E o que aconteceu e que está um pouco associado justamente a essa moda abordável, digamos assim, é que a partir do momento em que as classes médias das democracias liberais se instalaram, e no fundo antes de começarem a regredir, a diferenciação, num certo sentido, passou a ser mais horizontal do que vertical. O que é que isto quer dizer? Tem a ver com aquela ideia dos estilos de vida das classes médias, ou seja, para pessoas que, do ponto de vista da classe, estavam colocadas, vamos dizer, no mesmo lugar de classe, elas podiam diferenciar-se umas das outras através do consumo, que por sua vez corresponde a opções estéticas e a opções de vida. Ou seja, podem diferenciar-se porque se vestem de maneira diferente, porque decoram as casas de maneira diferente, porque comem comida diferente, porque fazem viagens a países diferentes, etc, etc. Portanto, há um processo de diferenciação muito grande, horizontal e não vertical, digamos assim. Isso por um lado. Por outro lado, com, digamos assim, a abertura das possibilidades, apesar de tudo, de afirmação de identidades individuais, que nunca são individuais, são sempre de grupo, mas podem constituir-se no interior de grupos mais pequeninos e mais minoritários, digamos assim. Apareceram e aparecem contemporaneamente também opções que têm a ver com o vestir, que permitem diferenciar esses microgrupos. E eu diria... Dê-me lá um exemplo. Só para eu perceber. É mais fácil perceber isso nas gerações mais novas, em que eles diferenciam-se a um ponto que eu às vezes nem consigo distinguir. Porque por exemplo, para falarmos de uma coisa mais, como é que eu ia dizer, de uma questão identitária que tem sido marcante e que se tem diferenciado, que é a questão do género. Não é? Pronto. A oposição entre o masculino e o feminino tem-se vindo a transformar a uma velocidade alucinante, ao ponto de eu, que estou quase a formar-me, mas que tenho uma filha de 20 e poucos anos, às vezes tenho que pedir explicações para perceber a velocidade a que as coisas estão a funcionar. E essa marcação, essas novas marcações do que é o feminino, do que é o masculino, do que é o que fica entre o feminino e o masculino, e do que é não querer diferenciar o masculino e o feminino, tudo isso se transcreve em maneiras de vestir diferentes. Ou seja, eu sei que se um aluno me entra na sala de aula com uma malinha que eu há 10 anos considerava que era uma malinha de senhora, ao ombro, eu sei que aquele aluno me está a dizer que, no que diz respeito à oposição de género, ele não quer, provavelmente, diferenciar-se. Ele é não do ponto binário. de vista do género. Portanto, se calhar, ele quer ser não binário. Exato. Exato. Ou não. Ou quer diferenciar-se e entra numa categoria que nós antigamente podíamos chamar gay e que hoje já não quer dizer grande coisa. Mas isso, Filomena, tem um trajeto, ou seja, estamos a observar aquilo de hoje, mas, por exemplo, nos últimos 30, 40 anos, vimos outros trajetos noutras perspectivas. Vou dar outro exemplo. Por exemplo, a questão da emancipação das mulheres, por exemplo, que vimos ascensões sociais, quer dizer, que incompletas sempre, mas esse romper de direitos. A moda também foi refletindo isso, não é? Ou seja, há aqui vários caminhos
caminhos, tal como essa que está, essa arena dos géneros que estamos aqui a sublinhar, por exemplo, no caso das mulheres, isto é mais uma prova de que, ou melhor, pergunto eu, é a prova de que a moda anda à frente, anda a propor novos caminhos, ou apenas expressa aquilo que observa como movimento social? Cristina, quer pegar nesta? Bem, agora quando estava a falar a Filomena, eu fiquei a pensar naquilo que foram os jeans e o papel que tiveram os jeans, que foram usados por homens e mulheres. Não sei se não foi a primeira peça sem género da história, evidentemente, mas acaba por ter uma resolução em termos de vestuário e de vestir que é bastante interessante do ponto de vista do sem género, não é? Por alguma razão, no princípio do século XX, primeiros 40 anos, não era muito bem visto mulheres andarem vestidas de calças. E no pós-25 de Abril, por causa também da minha investigação, também fiquei a contactar mais com este tipo de informação e de dados, muitas vezes em sítios públicos, no pós-25 de Abril, as mulheres que apareciam vestidas com calças, portanto, estamos a falar de 74 para a frente. Portanto, imediato, aí acompanhou assim, a Revolução. Sim, acompanhou a Revolução, porque muitas já vestiam calças e não achavam que não devessem ir para o trabalho vestidas de outra maneira, ou pelo menos aquela era sempre uma opção, mas havia sempre alguém que lhes indicava o seu verdadeiro lugar, que não era o das calças. E isto são apenas alguns sinais de que há uma mudança, mas que a mudança nunca se instala no dia a seguir a uma revolução. Mas já existiam exemplos estrangeiros em liberdade, não é? Sim, claro. Que Portugal não tinha, mas que existiam, não é? Sim. Mas digamos que aqueles 48 anos de fascismo não terminam no dia a seguir à Revolução acontecer. Mas na sua pergunta, penso que tinha a ver também sobre a questão do sem género e também da emancipação. Eu estava a sublinhar a ideia de que esta questão do sem género hoje é muito debatida, mas este é apenas um dos muitos debates que são levantados. Eu levantei a questão das mulheres porque, olha, esse exemplo que estava a sublinhar a seguir ao 25 de Abril é exatamente um exemplo disso, não é? Sim, e nos liceus, antes também de relatos que eu tive, isto antes do 25 de Abril. E isto eram coisas que, lá está, se nós não temos uma visão sobre o cotidiano, não basta ter a visão empoderada sobre o cotidiano, é preciso ter o conhecimento desse cotidiano através da investigação, através dos relatos, através de levantamentos de histórias de vida. E eu não fazia a ideia que fosse tão estranho usar meias transparentes. E era muito chato para jovens dos liceus nos anos 60, ou 50, 60, 70 se calhar ainda, não poderem usar ou serem fiscalizadas por usarem meias transparentes. E então, porque entrevistei mulheres de várias gerações para a minha tese, aí fiquei a entrar dentro dessa questão do cotidiano e dessa pressão invasora do regime sobre o corpo das mulheres. O que me leva a uma outra questão que tem a ver com a atualidade e um dos debates atuais do mundo, não é da moda, Filomena, que é este. A verdade é que nós estamos a falar de sempre, e a Filomena sublinhou no início, na distinção conceptual sobre esta questão do Ocidente. Mas nós temos 4 mil milhões de pessoas no mundo que vivem na Ásia, na África, na América Latina, não são propriamente países desenvolvidos, tem muita gente a viver nas Chinas, na Índia, no Bangladesh, onde muita roupa é produzida, Vietnã, que, por um lado, podem ter este desejo exatamente de ter algo que vem do Ocidente, já vimos muitas vezes esta conversa, mas a moda nesses lugares do mundo reflete o quê? Reflete os valores do Ocidente? É o Ocidente que é tal exemplo a imitar, a copiar, do tal também vai à frente? Gostava que a Filomena me explicasse como é que isto entra, porque de certa forma também, e não sei se querem introduzir a questão das identidades, não era suposto também aqui as identidades locais que
que são também religiosas, também em alguns destes lugares, se introduzirem na produção de moda, no vestir destas pessoas? Sim, claro. E nunca se copia propriamente. Quer dizer, a questão, quando as pessoas vivem, quando uma pessoa está a viver, ela não está a copiar, ela está a viver o que está a fazer, não é? Portanto, mesmo quando alguns modelos de cultura material e de imagem se expandem, e parece-nos que isso pode ser a partir das capitais do dito cujo Ocidente, elas quando chegam aos sítios, elas são apropriadas, reapropriadas e transformadas. E, portanto, a própria ideia de cópia é muito discutível nos dois sentidos, como quando as coisas cá chegam, elas são apropriadas, reapropriadas, transformadas e transformadas noutra coisa, digamos assim. Portanto, eu diria que, estando consciente de que há um sentido no movimento que tem a ver com geopolítica e tem a ver com, no fundo, quem é que tem mais poder, mas há muitos sentidos nesse movimento. A cultura coreana está-se a expandir desse ponto de vista de uma forma muito significativa, portanto eles têm uma espécie de soft power em que o vestir e a construção do corpo é importante, ao ponto de, neste momento, os franceses estarem com muito receio do que é que vai acontecer com a entrada dos produtos de beleza coreanos no mercado francês, que já é o segundo país em produção e em venda de produtos de beleza em França. Existe uma moda do mundo não ocidental, não agnóstico. Completamente. Portanto, a compra destes produtos de beleza não é isolada. Tem a ver com uma cultura coreana que justamente chega aos sítios e é apropriada. E tem a ver com a roupa, e tem a ver com as caras, e tem a ver com a cirurgia plástica, e tem a ver com o tipo de transformação de caras que se faz na Coreia e que é exportado. O Japão tem também peso, e é um peso que já vem muito de trás. E isso aconteceu também no interior da própria produção de moda no sentido restrito. Nos anos 80 é os anos em que os japoneses chegam a Paris e em que há uma série de japoneses que criam uma certa forma de roupa, que são até bastante diferentes, porque se compararmos o Kenzo com a Comme des Garçons, por exemplo, ou com o Yamamoto, são formas materiais e de construção de corpo bastante diferentes umas das outras, mas que todas elas têm origem num posicionamento dos seus próprios criadores, que se coloca, eles próprios o diziam, entre o Oriente e o Ocidente, mas ou seja, entre o Japão e a Europa. Uma moda de identidade, por exemplo, islâmica, poderá contaminar também, de certa maneira, fazer o sentido ao contrário, que é contaminar este lado ocidental. Sim, acho que já há algum peso na maneira como uma certa descrição, sobretudo no que diz respeito às mulheres, que é imposta ou não imposta, mas que vem do lado do Islão, há movimentos culturais semelhantes associados ao cristianismo, por exemplo, neste momento, e que no fundo são reações, eu diria, a uma coisa completamente contrária, que para sermos rápidos podemos, por exemplo, para termos uma imagem, podemos concentrar na figura das Kardashian, que é uma postura de transformação física violenta do corpo, extremamente sexualizada, e numa imagem, pois aqui tínhamos outra discussão entre o físico e a imagem e o poder das imagens no mundo contemporâneo. Isso é outro debate. E a imagem, não é? Enorme.
as transformações do corpo segundo o modelo Kardashian espalharam-se para o mundo inteiro e deram, por exemplo, em Marrocos, deram origem a alguns problemas de raparigas que morreram a tentar fazer justamente uma implantação de gordura na zona abaixo da cintura. Porque aquele corpo era um corpo construído, era uma espécie de um corpo culturalmente híbrido, porque tinha características que nós identificamos como características de corpos de negras, nomeadamente a parte arredondada, não é? Abaixo da cintura, e depois, ao mesmo tempo, braços, ombros, etc., do bodybuilding. Ora, ninguém consegue ter aquela gordura concentrada num sítio do corpo e depois, ao mesmo tempo, ter o resto tudo modelado numa lógica magra, vamos dizer assim. Portanto, isto só se consegue construindo não só através do comer e da ginástica, mas com outras A minha questão era se a contaminação pode vir, digamos assim, de leste para o oeste, porque completamente inocente, sim. E se calhar se tem vindo, o Chador, de certeza que tem aparecido nas passarelas ao longo das décadas ocidentais. E também com um sentido crítico, porque, por exemplo, o Chalayan, ele foi em 98, em que ele faz um desfile em que as modelos começavam com a cara tapada e o resto do corpo nu, e depois iam cobrindo até ficarem todas cobertas. Exato. E era justamente uma construção de um discurso sobre a construção do corpo das mulheres, Cristina, e sobre o Islão. O que é que a Cristina quer acrescentar? Quero acrescentar que eu gosto muito do Chalayan e acho mesmo interessante as propostas que alguns criadores de moda, agora transpondo só este meu gosto pessoal, fazem em cima da passarela, que muitas vezes vai para além da própria roupa, como é evidente, mas que pode gritar uma certa atitude. Houve uma dada altura em que eu pensava, não que tivesse razões para deixar de pensar, fazer aqui qualquer corte radical, mas eu achava, e sempre pensei isso, que as apresentações do Dino Alves tinham muito de abordagem antropológica à moda, pela forma como ele introduzia as peças e aquilo que são os conceitos que ele lhe interessa trabalhar. Ele não é o nosso Chalayan, evidentemente, que cada um tem o seu patamar e não há, digamos, altos e baixos, mas há trabalhos diferentes, com versões diferentes de afirmações de moda. Mas há um desfile que ele faz na Moda Lisboa, Dino Alves, em que todos os manequins, homens e mulheres, apareciam nus da cintura para cima e com véus, ou com calças, ou com saias. Agora, atribuir o que a quem já me é um pouco difícil, mas o que interessava é que todos estavam de tronco nu. Que é uma atitude, estar de tronco nu é uma atitude. Mas para um homem é absolutamente comum. Para uma mulher não é. Nunca foi, não sei se algum dia será. Portanto, existem algumas afirmações que, no caso de moda, do próprio trabalho do Dino Alves, que eu acho extremamente interessante, Cristina, e faz do algum ponto de sentido, vista da antropologia. Faz algum sentido hoje em dia neste mundo global? Fará sempre sentido, a pergunta é sempre provocatória, entenda assim. O que é isso de introduzir elementos nacionais ou portugueses, digamos assim? É um amor qualquer pela cultura. Um amor qualquer pela nossa cultura. Há uma coisa que li muito recentemente, de uma aluna também da universidade onde sou professora convidada, que é a Universidade da Beira Interior, na Covilhã, e há um trabalho sobre desta aluna que está a fazer a sua tese de doutoramento. Eu sou uma das co-orientadoras. Ela faz um trabalho sobre a questão da sustentabilidade e a dada altura ela coloca em análise duas coisas. Eu tirei, aliás, uma nota, vou só não é socorrer-me disto, em que ela escreve como na questão do vestir, lá está, o que é sustentável é
a questão do uso da roupa. Ou seja, nós podemos introduzir este conceito de sustentabilidade quando estamos a estudar moda e também quando estamos a fazer algo que nos aproxima mais de um contexto mais de ecologia ambiental ou do nível de materiais que são utilizados na própria produção de vestuário, mas digamos que aquilo que introduz dentro da cultura material, aquilo que é sustentável, será a questão mesmo do uso e a questão do vestir. Eu apenas também vou aqui falar só dela só por isto, porque é uma coisa muito recente que eu estive a ler e que acho mesmo interessante. Há um outro aspecto que, de facto, vem neste sentido. Bom, a propósito, ela é a Andreia Santos. Há um seminário de investigação que eu faço na UBI e a que eu chamo Museu Sentimental da Moda. Isto é uma coisa que nasce mesmo em sala de aula. Para mim, que introduzi espero, gosto pela investigação, mas também pela forma como nós podemos, através de uma peça de roupa, contar a história de uma década, contar a história de um trabalho ligado às fábricas ou não ligado às fábricas. No fundo é contar a história de vida de um território e de uma comunidade. Isso através de uma peça de roupa. Mantém-se? Mantém-se. Ou seja, isso existe na moda que temos hoje em Portugal, por exemplo? Algumas pessoas... Ligação ao território? Por causa da sua pergunta, sim, ligação ao território, sim. Isso na Covilhã observa-se esse, digamos, mais do calor humano, mas essa forma de trabalhar tendo em conta sempre os materiais e a lã e o território. São sempre, digamos, vários conceitos. São ferramentas que são utilizadas, é isso? Sim, é isso. E no caso deste meu Museu Sentimental da Moda, ele é bastante interessante no trabalho que me permite desenvolver e que me permite aprender também com os alunos na forma como eles e elas absorvem aquilo que nos rodeia e a história que podemos transmitir através de uma peça de roupa. Muitas vezes, há bocadinho a Filomena falava desta também indústria que se está a desenvolver sobre o mercado de segunda mão, mas digamos que quem gosta de roupa usada vai um pouco para além, ou quem gosta de guardar roupas do seu espólio familiar também gosta de dar um período de vida mais longo à roupa, que hoje em dia tende a ser muito depressa descartável. Sim, mas também e vemos isso nos depósitos de roupa usada. E também estilhaçar a ideia do tempo que aprisiona a roupa, exato, não é? Exato. Como a Filomena estava no início a sublinhar, exato. Não é? É estender esse tempo. Não Filomena, o que é que os territórios portugueses ou outros, como é que entram hoje em dia na moda? Eu estava, só continuando o que a Cristina estava a dizer, eu aqui há um ano e tal fiz uma pequena investigação com algumas entrevistas, porque era para responder a um pedido de um texto que me foi pedido para a publicação de um livro e no fundo era um texto sobre, justamente, para responder à pergunta: temos mesmo muita roupa? Temos ou não temos? Há roupa a mais? O que é isso, ter muita roupa? E eu fiz uma série de entrevistas bastante transversais do ponto de vista da idade, e para já praticamente ninguém respondia dizendo que tinha muita roupa, ou seja, todas as pessoas respondiam no sentido de estarem bastante conscientes e serem capazes de argumentar que aquela roupa que tinham era a que estava certa, digamos assim, pronto. E justamente duas das entrevistadas mais jovens, portanto jovens universitárias, foram talvez as que argumentaram num sentido mais elaborado sobre essa questão, nomeadamente da roupa em segunda mão e da roupa dos familiares, porque ambas quase só compram roupa em segunda mão e ambas usam uma quantidade muito significativa de roupa de familiares, uma delas inclusivamente da mãe que faleceu, e ela era muito jovem quando perdeu a mãe.
e ficou com o guarda-roupa da mãe que ela ainda hoje, portanto, já jovem adulta, utiliza. E de facto o que estava ali em causa era, muito bem argumentado, era uma espécie de posicionamento. O que elas diziam era um bocado: a roupa para nós é um objeto e temos a mesma relação com as roupas que temos com os objetos. E nós, para termos uma relação com o objeto, essa relação é para durar. O objeto tem que ser especial, o objeto tem que ter características físicas e estéticas que nos agradam, e um objeto nosso é um objeto que nos constitui. Portanto, não é descartável, portanto, não é? Portanto, é tudo menos descartável, não é? E elas distinguiam: é descartável, o que é descartável? As botas para o frio e para a neve, coisas que Sim. têm uma função muito específica, Sim. que é para usar até estragar. As outras roupas, tal como os objetos, fazem parte de nós, fazem parte da nossa relação com o passado, trazem os nossos antepassados para o presente. Sim. E permitem viver, no caso, por exemplo, que eu estava a pensar da entrevistada que tinha perdido a mãe, permitem-me viver com a minha mãe e com a minha avó, e portanto, a roupa descartável para elas não faz sentido, e acham que a compra de roupa em segunda mão, na mesma lógica da roupa descartável, é a reprodução do mesmo modelo, como a Cristina estava a dizer, só que é uma reprodução do mesmo modelo, podendo prescindir da culpa de estar a comprar fast fashion e a contribuir para o mal do planeta. Portanto, no fundo, é uma forma de desculpabilização. Sim. Porque eu vou comprar em segunda mão, mas feito ao mesmo ritmo. O que elas negavam era esse ritmo, esse tal tempo da moda, que tem a ver com uma espécie, o que eu dizia no texto é que a moda obriga-nos a ter uma espécie de fazer uma espécie de luto imediato daquilo que compramos, daquilo que usamos, porque sabemos que quando estamos a comprar já temos que estar a separar-nos. É muito interessante esse exemplo. E elas são completamente contra isso. E são muito jovens. Portanto, eu que sempre usei roupa em segunda mão e sempre usei roupa antiga, Sim. Não tinha ouvido, digamos, sabia porque é que o fazia, pronto, mas não tinha trato tão atenta a pessoas de uma geração muito mais jovem. Sim. Que têm um discurso muito elaborado e muito construído. Sim. Sobre porque é que o fazem. Estamos mesmo a fechar. Não sei se a Cristina quer acrescentar alguma coisa, depois só tenho uma pequeníssima provocação para a Filomena. Mas o que é que a Cristina quer, só para rebatar, o que é que quer deixar? Porque há pouco a Filomena falou no Zimmel, e há uma coisa do Zimmel que é muito boa para esta minha afirmação a partir da sua pergunta. A moda ainda é um espelho da sociedade, ponto. Então o Zimmel, desculpem não estar a referir a página e a obra, mas o que ele escreveu ainda no século passado foi mesmo a filosofia da moda. Ele escreveu: pode ocorrer que, em círculos inteiros, dentro de uma vasta sociedade, chega a ser moda ir contra a moda. E então ficamos aqui a bater bola entre a moda e a antimoda, não é? E outra vez a moda. Claro. Para fechar, Filomena, eu não posso deixar de pedir-lhe num minuto ou dois, eu sei que não é fácil, mas que partilhe connosco e com os nossos ouvintes algo que me falou numa conversa prévia nesta nossa conversa, que é sobre a ligação entre religião e moda, que me falou sobre alguns testemunhos, nomeadamente do teólogo Alberto Ambrósio, entre outros. Eu gostava mesmo de sugerir a deixar um aperitivo para os ouvintes irem explorar estas teses, ou no fundo. Ele tem um livro que se chama Moda e Religião. Sim, enunciar só. No essencial, ele por um lado vai buscar um pouco à Bíblia bom, ele é católico, portanto há a tradição judaico-cristã, coisas que têm a ver com o papel dos tecidos ao longo da Bíblia, do vestir e dos tecidos, e depois também, enfim, avança um bocadinho com uma ideia
me parece bastante correta e para nós das ciências sociais se calhar óbvio, menos óbvio para as outras pessoas, e que tem a ver com a questão dos rituais, ou seja, dos desfiles serem rituais que no fundo são muito semelhantes aos rituais religiosos, portanto têm um script, não é? Têm toda uma marcação das etapas e de como é que tudo aquilo ocorre, de quem é quem, do lugar que cada um ocupa, e portanto nesse sentido são rituais que servem para fazer comunidade, servem para de uma forma ritmada ao longo do ano as pessoas que pertencem ao mundo da moda, que pertencem àquela comunidade, se encontram e servem ao mesmo tempo, tal como os rituais religiosos, para no interior destas comunidades estabelecer o lugar e as hierarquias de cada um. Ou seja, quem é que está na primeira fila, quem está na segunda, quem é que a dada altura deixa de receber convites, etc, etc. Portanto, isto tudo tem a ver com a estruturação e reestruturação das próprias comunidades, quem são os atores que aparecem de novo e que antes não estavam presentes, e portanto, no fundo, tal como os rituais religiosos, a moda comporta uma zona de ritualidade que se pensou que ia acabar com o Covid, mas que só se exponencializou finalmente, que é bastante importante, e que ele também sublinha, e depois as próprias formas, uma espécie de sacralização das peças, da maneira como elas podem assumir, quando se trata de peças de luxo, como é que elas podem assumir um caráter algo sacralizado, porque têm um valor simbólico muito importante. Isso cruza-se com a questão da arte, que depois não chegámos a trabalhar, mas que é muito semelhante, ou seja, porque é que um objeto de arte atinge determinados valores no mercado? É porque congregou um valor simbólico que a dada altura não é mensurável, não é? Portanto, são os leilões que vão dizer, mas isso é valor simbólico, é um valor que não é contabilizável naquela lógica de quanto é que se pagou pela produção, não sei o quê, dá tanto, ponto. Chama-se moda e religião, vestir o sagrado e sacralizar sacralizar o look, digamos assim, porque ele ainda tem outro anterior, mas que esse era mais concentrado nos textos religiosos. Sim, Alberto Fábio Ambrósio. É esse. Ele vai buscar assim uma série de coisas que são interessantes, no sentido de tornar bem claro que há uma dimensão, pronto, que ele pode chamar sagrado, nós podemos chamar de simbólico, podemos dar outro nome se quisermos, não é? Mas digamos que há uma dimensão de qualquer coisa, seja lá ele o que for, mas de transcender a matéria, digamos, que está presente justamente na moda e nos fenómenos que lhe estão associados. Quem quiser vai ler agora, não é? Quem quiser vai ler. Pronto, quem quiser vai ler o Ambrósio. Obrigado pela disponibilidade, Filomena, para estar connosco nesta conversa, e agradeço também à Cristina. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo pegarem nos motes que aqui deixámos. Tivemos nessa conversa Filomena Silvana e Cristina Duarte, olhámos para o fenómeno da moda, neste Da Capa à Contracapa, uma parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, agora a entrar em nova temporada de conversas semanais, programa com o genérico original do pianista Mário Lajinha. A versão integral da nossa conversa está, como sempre, em podcast, nas plataformas digitais e também nos sites da Fundação Francisco Manuel dos Santos e da Renascença. Fizeram o programa esta semana Ana Marta Domingues, a Marina Duarte, António Centeno e João Campelo. Regressamos na próxima semana para outra conversa.